Capítulo 6 da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar, previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não, dos contraentes, ou querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante noutro edifício público ou particular. Parágrafo 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2º. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior, e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial de registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretende casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento. Nestes termos, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vós receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro, no assento assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro serão exarados. Inciso 1. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Inciso 2. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Inciso 3. O prenome ou sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. Inciso 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Inciso 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Inciso 6. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Inciso 7. O regime do casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada, a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou a obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, inciso 1, recusar a solene afirmação da sua vontade, inciso 2, declarar que esta não é livre e espontânea, inciso 3, manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo, onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2º. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc,
será registrado no respectivo registro dentro em 5 dias perante 2 testemunhas, ficando arquivado. Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incuba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas que, com os nubentes, não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o segundo grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de, inciso 1, que foram convocadas por parte do enfermo. Inciso 2, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. Inciso 3, que em sua presença declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. Parágrafo 1º. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem dentro de 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quando ao estado dos cônjuges a data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial de registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nunculpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Capítulo 7. Das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544. O casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta no primeiro ofício da capital do Estado, em que passarem a residir. Artigo 1545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil, que prove que já era casada, algumas delas quando contraiu o casamento impugnado. Artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial,
O registro da sentença no livro de registro civil produzirá tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos todos os efeitos civis desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem e tiverem vivido na posse do estado de casados.